Título 6. Das normas gerais sobre o procedimento disciplinar. Capítulo 1. Das modalidades de procedimentos disciplinares. Artigo 34. São procedimentos disciplinares. Inciso 1. De preparação e investigação. A linha A. O relatório circunstanciado e conclusivo sobre os fatos. B. A sindicância. Inciso 2. Do exercício da pretensão punitiva. A linha A. Aplicação direta da penalidade. B. O processo sumário. E C. Inquérito administrativo. E inciso 3. A exoneração em período probatório. Capítulo 2. Da parte e de seus procuradores. Artigo 35. São considerados parte, nos procedimentos disciplinares de exercício da pretensão punitiva, o servidor integrante dos quadros da Guarda Civil Municipal de Vitória, efetivo ou admitido de alguma forma pelo município, ainda que temporariamente, e o titular de cargo em comissão. Artigo 36. Os servidores incapazes temporária ou permanentemente, em razão de doença física ou mental, serão representados ou assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da lei civil. Parágrafo único. Inexistindo representantes legalmente investidos ou na impossibilidade comprovada de trazê-los ao procedimento disciplinar, ou ainda, se houver pendências sobre a capacidade do servidor, serão convocados como seus representantes os pais, cônjuge ou companheiro, os filhos ou parentes até segundo grau, observada a ordem aqui estabelecida. Artigo 37. A parte poderá constituir advogado legalmente habilitado para acompanhar os termos dos procedimentos disciplinares de seu interesse. Parágrafo 1º. Nos procedimentos de exercício da pretensão punitiva, se a parte não constituir advogado ou for declarada rével, ser-lhe-á dado defensor na pessoa de servidor regularmente inscrito na OAB, que não terá poderes para receber citação e confessar. Parágrafo 2º. A parte poderá, a qualquer tempo, constituir advogado, hipótese em que se encerrará, de imediato, a representação do defensor dativo. Parágrafo 3º. Ser-lhe-á dado também defensor dativo, quando notificada de que seu advogado constituído não praticou atos necessários à parte não tomar qualquer providência no prazo de 3 dias. Capítulo 3. Da comunicação dos atos, seção 1, das citações. Artigo 38. Todo servidor que for parte em procedimento disciplinar de exercício da pretensão punitiva será citado sob pena de nulidade do procedimento para dele participar e defender-se. Parágrafo único. O comparecimento espontâneo da parte supre a falta de citação. Artigo 39. A citação far-se-á no mínimo 48 horas antes da data do interrogatório designado, da seguinte forma: inciso 1, por entrega pessoal do mandado ou por meio do Departamento Setorial de Administração. 2, por correspondência e 3, por edital. Artigo 40. A citação por entrega pessoal far-se-á sempre que o servidor estiver em exercício. Artigo 41. Far-se-á a citação por correspondência quando o servidor não estiver em exercício ou residir fora do município, devendo o mandado ser encaminhado como aviso de recebimento para o endereço residencial constante do cadastro de sua unidade de lotação. Artigo 42. Estando o servidor em local incerto e não sabido, ou não sendo encontrado por 2 vezes no endereço residencial constante do cadastro de sua unidade de lotação, promover-se a sua citação por editais, com prazo de 15 dias publicados no órgão oficial da imprensa do município durante 3 dias consecutivos. Artigo 43. O mandado de citação conterá a designação de dia, hora e local para interrogatório e será acompanhado da cópia da denúncia administrativa e dele fará parte integrante e complementar. Seção 2. Das intimações. Artigo 44. A intimação de servidor em efetivo exercício será feita por publicação no órgão oficial de imprensa do município. Parágrafo único. O chefe do setor de pessoal de cada unidade deverá diligenciar para que o servidor tome ciência da publicação. Artigo 45. O servidor que, sem justa causa, deixar de atender à intimação
com prazo marcado, terá por decisão do presidente da comissão processante suspenso o pagamento de seus vencimentos ou proventos até que satisfaça a exigência. Parágrafo único. Igual penalidade poderá ser aplicada à chefia do setor de pessoal que deixar de dar ciência da publicação ao servidor intimado. Artigo 46. A intimação dos advogados e do defensor dativo será feita por intermédio de publicação no órgão oficial de imprensa do município, devendo dela constar o número do processo, o nome dos advogados e da parte. Parágrafo 1º. Dos atos realizados em audiência, reputam-se intimados, desde logo, a parte, o advogado e o defensor dativo. Parágrafo 2º. Quando houver somente um defensor dativo, designado no processo, o cartório encaminhar-lhe-á autos por carga diretamente e independentemente de intimação ou publicação, devendo ser observado na sua devolução o prazo legal combinado para a prática do ato. Capítulo 4. Dos prazos. Artigo 47. Os prazos são contínuos, não se interrompendo nos feriados, e serão computados, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo único. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil, se o vencimento cair em final de semana, feriado, ponto facultativo municipal ou se o expediente administrativo for encerrado antes do horário normal. Artigo 48. Decorrido o prazo, extingue-se para a parte automaticamente o direito de praticar o ato, salvo se esta provar que o não realizou por evento imprevisto, alheio à sua vontade, ou a de seu procurador, hipótese em que o presidente da comissão processante permitirá a prática do ato, assinalando o prazo para tanto. Artigo 49. Não havendo disposição expressa nesta lei, e nem assinalação de prazo pelo presidente da comissão processante, o prazo para a prática dos atos no procedimento disciplinar a cargo da parte será de 48 horas. Parágrafo único. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente a seu favor. Artigo 50. Quando no mesmo procedimento disciplinar houver mais de uma parte, os prazos serão comuns, exceto para as razões finais, quando será contado em dobro se houver diferentes advogados. Parágrafo 1º. Havendo no processo até 2 defensores, cada um apresentará alegações finais sucessivamente no prazo de 10 dias cada um. Parágrafo 2º. Havendo mais de 2 defensores, caberá ao presidente da comissão processante conceder, mediante despacho nos autos, prazo para vista fora de cartório, designando data única para apresentação dos memoriais de defesa em cartório. Capítulo 5. Das provas. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 51. Todos os meios de prova admitidos em direito e moralmente legítimos são hábeis para demonstrar a veracidade dos atos. Artigo 52. O presidente da comissão processante poderá limitar e excluir, mediante despacho fundamentado, as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Seção 2. Da prova fundamental. Artigo 53. Fazem a mesma prova que a original as certidões de processos judiciais e as reproduções de documentos autenticadas por oficial público ou conferidas e autenticadas por servidor público para tanto competente. Artigo 54. Admite-se como prova as declarações constantes de documento particular, escrito e assinado pelo declarante, bem como depoimentos constantes de sindicâncias que não puderem comprovadamente ser reproduzidos verbalmente em audiência. Artigo 55. Servem também a prova dos fatos, telegrama, radiograma, fotografia, fonografia, a fita de vídeo e outros meios lícitos, inclusive os eletrônicos. Artigo 56. Caberá à parte que impugnar a prova produzir a perícia necessária à comprovação do alegado. Seção 3. Da prova testemunhal. Artigo 57. A prova testemunhal é sempre admissível, podendo ser indeferida pelo presidente da comissão processante, inciso 1, se os fatos sobre os quais serão inquiridas as testemunhas já foram provados por documentos ou confissão da parte. 2. Quando os fatos só puderem ser provados por documentos ou perícia.
Artigo 58. Compete à parte entregar em cartório, no trido probatório, o rol das testemunhas de defesa, indicando seu nome completo, endereço e respectivo código de endereçamento postal, CEP. Parágrafo 1º. Se a testemunha for servidor municipal, deverá a parte indicar o nome completo, unidade de lotação e o número do registro funcional. Parágrafo 2º. Depois de apresentado o rol de testemunhas, a parte poderá substituí-las até a data da audiência designada, com a condição de ficar sob sua responsabilidade levá-las à audiência. Parágrafo 3º. O não comparecimento da testemunha substituída implicará a desistência de sua oitiva pela parte. Artigo 59. Cada parte poderá arrolar no máximo 4 testemunhas. Artigo 60. As testemunhas serão ouvidas de preferência, primeiramente as da comissão processante e após as da parte. Artigo 61. As testemunhas deporão em audiência perante o presidente da comissão processante, os comissários e o defensor constituído, e, na sua ausência, o defensor dativo. Parágrafo 1º. Se a testemunha, por motivo relevante, estiver impossibilitada de comparecer à audiência, mas não de prestar depoimento, o presidente da comissão processante poderá designar dia, hora e local para inquiri-la. Parágrafo 2º. Sendo necessária a oitiva de servidor que estiver cumprindo pena privativa de liberdade, o presidente da comissão processante solicitará à autoridade competente que apresente o preso em dia e hora designados para a realização da audiência. Parágrafo 3º. O presidente da comissão processante poderá, ao invés de realizar a audiência mencionada no parágrafo anterior, fazer a inquirição por escrito, dirigindo correspondência à autoridade competente para que tome o depoimento conforme as perguntas formuladas pela comissão processante e, se for o caso, pelo advogado de defesa, constituído ou dativo. Artigo 62. Incumbirá à parte levar à audiência, independentemente de intimação, as testemunhas por ela indicadas, que não sejam servidores municipais, decaindo do direito de ouvi-las, caso não compareçam. Artigo 63. Antes de depor, a testemunha será qualificada, indicando nome, idade, profissão, local e função de trabalho, número da cédula de identidade, residência, estado civil, bem como se tem parentesco com a parte e, se for servidor municipal, o número de seu registro funcional. Artigo 64. A parte cujo advogado não comparecer à audiência de oitiva de testemunhas será assistida por um defensor designado para o ato pelo presidente da comissão processante. Artigo 65. O presidente da comissão processante interrogará a testemunha, cabendo primeiro aos comissários e depois à defesa formular perguntas tendentes a esclarecer ou complementar o depoimento. Parágrafo único. O presidente da comissão processante poderá indeferir as reperguntas mediante justificativa expressa no termo da audiência. Artigo 66. O depoimento, depois de lavrado, será rubricado e assinado pelos membros da comissão processante, pelo depoente e defensor constituído ou dativo. Artigo 67. O presidente da comissão processante poderá determinar de ofício ou a requerimento, inciso 1, a oitiva de testemunhas referidas nos depoimentos. 2. A acareação de 2 ou mais testemunhas ou de alguma delas com a parte, quando houver divergência essencial entre as declarações sobre fato que possa ser determinante na conclusão do procedimento. Seção 4. Da prova pericial. Artigo 68. A prova pericial consistirá em exames, vistorias e avaliações e será indeferida pela presidente da comissão processante quando dela não depender a prova do fato. Artigo 69. Se o exame tiver por objeto a autenticidade ou falsidade de documento, ou for de natureza médico-legal, a comissão processante requisitará, preferencialmente, elementos junto às autoridades policiais ou judiciais, quando em curso investigação criminal ou processo judicial. Artigo 70. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade de letra ou firma, o presidente da comissão processante, se necessário ou conveniente, poderá determinar a pessoa à qual se atribui a autoria do documento
que copie ou escreva sob ditado em folha de papel dizeres diferentes para fins de comparação e posterior perícia. Artigo 71. Ocorrendo necessidade de perícia médica do servidor denunciado administrativamente, o órgão pericial da municipalidade dará à solicitação da comissão processante caráter urgente e preferencial. Artigo 72. Quando não houver possibilidade de obtenção de elementos junto às autoridades policiais ou judiciais e a perícia for indispensável para a conclusão do processo, o presidente da comissão solicitará ao coordenador-geral da Guarda Civil Municipal de Vitória a contratação de perito para esse fim. Capítulo 6. Das audiências e do interrogatório da parte. Artigo 73. A parte será interrogada na forma prevista para a inquirição de testemunhas, vedada a presença de terceiros, exceto seu advogado. Artigo 74. O termo de audiência será lavrado, rubricado e assinado pelos membros da comissão, pela parte e, se for o caso, por seu defensor. Capítulo 7. Da revelia e de suas consequências. Artigo 75. O presidente da comissão processante decretará a revelia da parte que, regularmente citada, não comparecer perante a comissão no dia e hora designados. Parágrafo 1º. A regular citação será comprovada mediante juntada aos autos, inciso 1, da contrafé do respectivo mandado, no caso de citação pessoal. 2. Das cópias dos 3 editais publicados no Diário Oficial do Município, no caso de citação por edital. Inciso 3. Do aviso de recebimento, AR, no caso de citação pelo correio. Parágrafo 2º. Não sendo possível realizar a citação, o intimador certificará os motivos nos autos. Artigo 76. A revelia deixará de ser decretada ou, se decretada, será revogada quando verificado a qualquer tempo que na data designada para o interrogatório, inciso 1, a parte estava legalmente afastada de suas funções por licença médica, licença maternidade ou paternidade, licença gala, licença nojo, em gozo de férias ou presa provisoriamente em cumprimento de pena. Inciso 2. A parte comprovar motivo de força maior que tenha impossibilitado seu comparecimento tempestivo. Parágrafo único. Revogada a revelia, será realizado o interrogatório, reiniciando-se a instrução com o aproveitamento dos atos instrutórios já realizados, desde que ratificados pela parte por termo lançado nos autos. Artigo 77. Decretada a revelia, dar-se-á prosseguimento ao procedimento disciplinar, designando-se defensor dativo para atuar em defesa da parte. Parágrafo único. É assegurado ao revel o direito de constituir advogado em substituição ao defensor dativo que lhe tenha sido designado. Artigo 78. A decretação da revelia acarretará a preclusão das provas que deveriam ser requeridas, especificadas e ou produzidas pela parte em seu interrogatório, assegurada a faculdade de juntada de documentos com as razões finais. Parágrafo único. Ocorrendo a revelia, a defesa poderá requerer provas no tríduo probatório. Artigo 79. A parte revel não será intimada pela comissão processante para a prática de qualquer ato, constituindo ônus da defesa comunicar-se com o servidor, se assim entender necessário. Parágrafo 1º. Desde que compareça perante a comissão processante ou intervenha no processo, pessoalmente ou por meio de advogado, com procuração nos autos, o revel passará a ser intimado pela comissão para a prática de atos processuais. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior não implica a revogação da revelia, nem elide os demais efeitos desta. Capítulo 8. Dos impedimentos e da suspeição. Artigo 80. É defeso aos membros da comissão processante exercer suas funções em procedimentos disciplinares, inciso 1, de que for parte, 2, em que interveio como mandatário da parte, defensor dativo ou testemunha, 3, quando a parte for seu cônjuge, parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou na colateral, até segundo grau, amigo íntimo ou inimigo capital. 4.
quando em procedimento, estiver postulando como advogado da parte seu cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou na colateral, até segundo grau. 5. Quando houver atuado na sindicância que precedeu o procedimento de exercício de pretensão punitiva. E 6. Na etapa da revisão, quando tenha atuado anteriormente. Artigo 81. A arguição de suspensão de parcialidade de alguns ou de todos os membros da comissão processante e do defensor dativo precederá qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Parágrafo 1º. A arguição deverá ser alegada pelos citados no caput deste artigo ou pela parte em declaração escrita e motivada que suspenderá o andamento do processo. Parágrafo 2º. Sobre a suspeição arguida, o diretor do Departamento do Controle Interno, inciso 1, se a acolher, tomará as medidas cabíveis necessárias à substituição dos suspeitos ou à redistribuição do processo. Inciso 2, se a rejeitar, motivará a decisão e devolverá o processo ao presidente da comissão processante para prosseguimento. Capítulo 9 da competência. Artigo 82. A decisão nos procedimentos disciplinares será proferida por despacho devidamente fundamentado da autoridade competente, no qual será mencionada a disposição legal em que se baseia o ato. Artigo 83. Compete ao prefeito a aplicação da pena de demissão na hipótese prevista no inciso 3 do artigo 25 desta lei, nos casos de demissão a bem do serviço público e nos casos de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 84. Compete ao Coordenador-Geral da Guarda Civil Municipal de Vitória, inciso 1, determinar a instauração, alínea A, das sindicâncias em geral, B, dos procedimentos de exoneração em estágio probatório, C, dos processos sumários e D, dos inquéritos administrativos. Inciso 2. Aplicar suspensão preventiva. 3. Decidir por despacho os processos de inquérito administrativo nos casos de, alínea A, absolvição, B, desclassificação da infração ou abrandamento de penalidade de que resulte a imposição de pena de repreensão ou de suspensão, C, aplicação da pena de suspensão, alínea D, demissão nas hipóteses dos incisos 1, 2 e 4 do artigo 25 desta lei. Inciso 4. Decidir as sindicâncias. 5. Decidir procedimentos de exoneração em estágio probatório. 6. Decidir processos sumários. E 7. Deliberar sobre a remoção temporária de servidor integrante do quadro de pessoal da Guarda Civil Municipal de Vitória. Parágrafo 1º. A competência estabelecida neste artigo abrange as atribuições para decidir os pedidos de reconsideração, apreciar e encaminhar os recursos e os pedidos de revisão de inquérito ao prefeito. Parágrafo 2º. Poderão ser delegadas ao diretor do Departamento de Controle Interno as competências previstas no inciso 1, alíneas A e B, e no inciso 4, ambos do caput deste artigo. Artigo 85. Compete ao diretor do Departamento de Controle Interno determinar o cancelamento da punição, conforme disposto no artigo 155 e seguintes desta lei. Artigo 86. Compete ao Coordenador-Geral da Guarda Civil Municipal de Vitória a aplicação das sanções disciplinares de advertência, repreensão e suspensão até 15 dias, observado o disposto no artigo 100 e seguintes desta lei. Artigo 87. Na ocorrência de infração disciplinar envolvendo os servidores da Guarda de Vitória, de mais de uma unidade, caberá à chefia imediata, com responsabilidade territorial, sobre a área onde ocorreu o fato, elaborar relatório circunstanciado sobre a irregularidade e remetê-lo ao Departamento de Controle Interno para respectivo processamento. Artigo 88. Quando duas autoridades de níveis hierárquicos diferentes, ambas com competência disciplinar sobre o infrator, conhecerem da infração disciplinar, caberá à de maior hierarquia instaurar e encaminhar ao Departamento de Controle Interno o relatório circunstanciado e conclusivo sobre os fatos. Capítulo 10. Da extinção da punibilidade e do procedimento disciplinar. Artigo 89. Extingue-se a punibilidade, inciso 1, pela morte da parte, 2, pela prescrição e 3,
pela anistia. Artigo 90. O procedimento disciplinar extingue-se com a publicação do despacho decisório pela autoridade administrativa competente. Parágrafo único. O processo, após sua extinção, será enviado à unidade de lotação do servidor infrator para as necessárias anotações no prontuário e arquivamento, se não interposto recurso. Artigo 91. Extingue-se o procedimento sem julgamento de mérito quando a autoridade administrativa competente para proferir a decisão acolher proposta da comissão processante nos seguintes casos: inciso 1, morte da parte; 2, ilegitimidade da parte; 3, quando a parte já tiver sido demitida, dispensada ou exonerada do serviço público, casos em que se farão as necessárias anotações no prontuário para fins de registro de antecedentes; 4, quando o procedimento disciplinar versar sobre a mesma infração de outro, em curso com já decidido; e 5, anistia. Artigo 92. Extingue-se procedimento com julgamento de mérito quando a autoridade administrativa proferir decisão, inciso 1, pelo arquivamento da sindicância ou pela instauração do subsequente procedimento disciplinar de pretensão punitiva; 2, pela absolvição ou imposição de penalidade; e 3, pelo reconhecimento da prescrição. Título 7 dos procedimentos disciplinares, capítulo 1, do procedimento disciplinar de preparação e investigação do relatório circunstanciado e conclusivo sobre os fatos. Artigo 93. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a tomar providências, objetivando a apuração dos fatos e responsabilidades. Parágrafo 1º. As providências de apuração terão início imediato após o conhecimento dos fatos e serão adotadas nas unidades onde estes ocorreram, consistindo na elaboração de relatório circunstanciado e conclusivo sobre os fatos e encaminhando ao Departamento de Controle Interno para a instrução com a oitiva dos envolvidos e das testemunhas, além de outras provas indispensáveis ao seu esclarecimento. Parágrafo 2º. A apuração será cometida a funcionário ou grupo de funcionários. Parágrafo 3º. A apuração deverá ser concluída no prazo de 20 dias, findo o qual os autos serão enviados ao titular da pasta que determinará, inciso 1, a aplicação de penalidade nos termos do artigo 100, quando a responsabilidade subjetiva pela ocorrência encontrar-se definida, porém a natureza da falta cometida não for grave, não houver dano ao patrimônio público ou se este for de valor irrisório. Inciso 2. O arquivamento do feito, quando comprovada a inexistência de responsabilidade funcional pela ocorrência irregular investigada. 3. A instauração do procedimento disciplinar cabível e a remessa dos autos ao diretor do Departamento de Controle Interno para a respectiva instrução quando, alínea A autoria do fato irregular estiver comprovada; b. Encontrar-se perfeitamente definida a responsabilidade subjetiva do servidor pelo evento irregular; e a linha C. Existirem fortes indícios de ocorrência de responsabilidade funcional que exijam a complementação das investigações mediante sindicância. Da sindicância, artigo 94. A sindicância é o procedimento disciplinar de preparação e investigação instaurado pelo presidente da comissão processante, por determinação do coordenador-geral da Guarda Civil Municipal de Vitória, quando os fatos não estiverem definidos ou faltarem elementos indicativos da autoria. Parágrafo único. O presidente da comissão processante, quando houver notícia de fato tipificado como crime, enviará a devida comunicação à autoridade competente, se a medida ainda não tiver sido providenciada. Artigo 95. A sindicância não comporta o contraditório, devendo, no entanto, ser ouvidos todos os envolvidos nos fatos. Parágrafo único. Os depoentes poderão fazer-se acompanhar de advogado, que não poderá interferir no procedimento. Artigo 96. Se o interesse público exigir, o diretor do Departamento de Controle Interno decretará no despacho instaurador o sigilo da sindicância, facultado o acesso aos autos exclusivamente às partes e seus patronos.
Artigo 97. É assegurada a vista dos autos da sindicância nos termos do artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal e da legislação municipal em vigor. Artigo 98. Quando recomendar a abertura de procedimento disciplinar de exercício da pretensão punitiva, o relatório da sindicância deverá apontar os dispositivos legais infringidos e a autoria apurada. Artigo 99. A sindicância deverá ser concluída no prazo de 30 dias, prorrogável a critério do diretor do Departamento de Controle Interno, mediante justificativa fundamentada.